Alô, pessoal, beleza? O Neviton me perguntou se eu conhecia sabia de alguma forma para vocês irem treinando a montagem de circuitos no protoboard. E realmente isso era algo que eu estava em débito com vocês, porque eu ensinei vocês a mexerem no, num software ali pela internet para montagem de circuitos, que chama Fausted. E ficou faltando eu ensinar vocês a mexerem no Tinkercad. Então, o Tinkercad ele dá uma boa base para vocês aprenderem a mexer no protoboard. É, como que vocês farão? Primeiro, vocês vão entrar no Google, né? Aqui na barra de pesquisa do Google, vocês vão colocar Tinkercad. E aí ele já vai dar uma série de opções. Vocês podem colocar já direto em circuitos, porque ele também ajuda a construir sólidos. Mas vamos focar apenas no circuito. Quando vocês entram na página do Tinkercad, na verdade é uma página da Autodesk, que é o mesmo que faz o AutoCAD. E tem vários outros softwares. Vocês irão se inscrever e aí vocês podem utilizar gratuitamente. Se eu não me engano, tem uma versão para estudantes, inclusive. Como eu já estou cadastrado, eu vou direto aqui em entrar. Aí eu vou entrar como usuário, vou colocar minha senha, aliás, meu e-mail, que é do IFPR, e minha senha, achei que já estava automático, mas não está. Perfeito. Então aqui, esse é o software a página do Tinkercad. Veja que você pode construir um projeto em 3D, como é a mesma coisa que o SolidWorks, só que um pouco mais simples. E aqui vocês vão entrar em circuitos. E todo circuito que vocês construírem, vocês ele vai aparecer aqui. Vocês deixam salvo, podem apagar, copiar, podem é, encaminhar para uma pessoa. Vocês vejam aqui que eu estou preparando umas aulas de microcontrolador. Inclusive, eu acho que eu vou deixar um desafio para vocês. Aliás, não um desafio, mas vou deixar vocês instigados para quem quiser aprender um pouco sobre programação. Bom, enfim, aqui nós vamos entrar em criar novos circuitos. E aí eu quero que vocês façam um esforço para relembrar as aulas que vocês já tiveram na aula de eletrônica. Ali na eletrônica não, a aula prática de circuitos. Então, quais os materiais que nós vamos utilizar? Aqui na direita tem os materiais, os básicos. Os mais utilizados vão ficar aqui na direita. Ou vocês podem colocar todos aqui, que ele já coloca todos os materiais disponíveis. Ou vocês podem procurar. Então, vamos supor que eu quero um protoboard. Aqui ele está como placa de ensaio. Então, como vou montar um circuito pequeno, eu vou pegar ou essas duas placas aqui, apesar de que eu quero que vocês tenham uma familiaridade com a placa que vocês compraram. Então, eu vou colocar essa aqui, que é igual a que vocês compraram. Pronto, está aqui a nossa placa de ensaio. Vou precisar também de uma fonte. Então, se eu coloco uma aqui, tem uma fonte de energia. Percebam que é bem parecida com aquela que a gente utilizou no laboratório. Só que no laboratório a gente tinha mais outro. Esse aqui é um canal, positivo ou negativo. No laboratório, a nossa fonte tem mais outro canal. E tem outro canal que é fixo em 5 volts. E aí já vou colocar a tensão que nós vamos utilizar. Vamos supor que eu vou colocar dessa vez 12 volts. Então tá ali a tensão, tem uma fonte de tensão em 12 volts. No nosso circuito nós utilizamos um resistor e utilizamos um LED. Então vou colocar aqui um resistor.
aqui o resistor. Este ícone é para colocar o resistor na posição deitada. Então eu vou colocar em qualquer posição aqui o resistor. E aí a resistência, eu posso escolher o valor da resistência. Lembrando que nós estamos trabalhando com 12 volts agora. No laboratório eu acho que a gente utilizou 5 volts. Então preciso fazer um cálculo da resistência. O cálculo da resistência é para que ela limite a corrente para que não queime o LED. Então, o LED ele funciona com 20 mA. Vou fazer a conta aqui. Qual que é o valor da resistência que eu tenho que utilizar? Resistência é tensão dividido pela corrente. Então, 12, que é a tensão da fonte, menos o LED tem uma queda de tensão de 2 volts. Ou seja, vai sobrar ali no resistor uma tensão de 10 volts. E a corrente que tem que passar pelo resistor é de 20 mA. Então, dividido por 0,02. A resistência vai ser de 500 ohms. Como eu vou utilizar um valor que vocês compraram, que é de 470 ohms. Aí ó, já ficou naquela cor do 470, que é o amarelo, o lilás e o marrom. Vou montar também, vou colocar também aqui um LED. Lembrando que esse lado aqui, ó, que é o lado achatado, ele é o cátodo. Vocês não devem lembrar desse nome, então esse lado aqui é o negativo e este lado aqui é o positivo. Eu vou inverter a posição do LED. Tá aqui. Então percebam que eu já fiz uma ligação em série. A corrente vai entrar pelo resistor, vai entrar pelo LED e vai voltar para a fonte. Agora eu vou fazer as ligações dos jumpers. O primeiro, para você ligar o jumper, você não precisa nem não escolher nada aqui na lateral direita. Basta você clicar aqui no polo negativo e vai fazendo cliques e definindo o caminho. Então ele vem até aqui e vem até o lado negativo. E aí eu vou colocar na cor preta para ficar mais fácil da gente entender que isso aqui é o polo negativo. Faria a mesma coisa para o lado positivo. Liguei aqui. E esse aqui na cor vermelha. Então vocês têm que lembrar que no protoboard toda essa linha tem um fio ali embaixo passando. Ali já até indica ali em verde que toda essa linha está interligada. Então todos esses pontos aqui, eles recebem o negativo. E toda essa linha aqui recebe o positivo. Todos estão interligados. Perfeito. Só que não está chegando corrente onde eu quero, porque a corrente tem que chegar nesse terminal aqui do resistor. Lembrando, ó, quando eu coloco o mouse aqui em ponto, ele já indica que aqui na parte da área de construção, área de trabalho, todas essas colunas estão interligadas. Então basta eu pegar um fio, ligar aqui e ligar em qualquer ponto dessa coluna que ele já vai fazer a ligação com o resistor. Então vou pegar um fio e vou deixar ligar esses dois pontos. Então até agora a corrente sai do polo positivo, vem para essa linha, toda essa linha está em curto-circuito, ela entra nesse fio, chega até aqui, toda essa coluna está em curto-circuito, ou seja, entra no resistor, entra no terminal positivo do LED e chega aqui e não vai para lugar nenhum, ou seja, tenho que ligar um fio daqui até a linha do negativo. Vou ver se a fonte está regulada do jeito que eu quero, 12 volts. O importante é isso aqui, a corrente não importa, tá? Neste momento. E aí vou iniciar uma simulação. Inicio a simulação. Tá aqui, ó. Ó, ele está me dizendo que a corrente do LED está realmente muito alta, porque a gente tinha feito um cálculo para 20 mA. O LED tinha indicado uma resistência de 500 ohms.
eu coloquei um valor abaixo, eu coloquei de 470, aí ele já me gera um alerta aqui que tem uma corrente muito alta. Isso é super bacana do software. Então, vamos mudar para 560 ohms. 560, mas quero fazer o cálculo aqui para você saber quanto que vai passar de corrente. Então, corrente é tensão divididos pela resistência, 12, divididos 12 menos 2, que é a queda de tensão do LED, divididos por 560, tem que dar uma corrente de mais ou menos 17,8 mA, 18 mA mais ou menos. Então mudei aqui o valor da resistência para 560 ohms e vou iniciar a simulação. Ó, perceba como que bate certinho com o nosso cálculo. Então deu uma corrente de 17,8 mA porque 2 volts fica exatamente aqui no LED. Vocês podem então agora refazer o circuito que a gente fez no laboratório. Posso colocar LEDs em série também. Posso colocar LEDs em série não, resistores em série. Posso colocar resistores em paralelo e fazer as simulações. Eu consigo também medir quanto de tensão tem em cada um desses componentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui um multímetro. Ó, tem um multímetro aqui. Então vamos supor que eu quero medir a tensão em cima do LED. Vou colocar um multímetro. E aí o multímetro ele tem duas opções. Para medir tensão, corrente, que é amperagem, né, tá errado. E para medir a resistência. E aí vocês escolhem aqui, ó, igual vocês faziam no multímetro, mudavam a chave seletora. Aqui vocês vão escolher o que vocês querem medir. Eu quero medir tensão, então está selecionado aqui o tensão. Se eu for medir corrente, ele aparece aqui o A selecionado. Se for resistência, aparece o R selecionado. Vamos colocar aqui para medir tensão. Lembrando que a tensão eu meço em paralelo com a minha carga. Então aqui o terminal negativo, ele vem aqui no ponto negativo do LED. Vou fazer uma curvinha para ficar mais bonito. Vou deixar isso aqui na cor preta. E aqui eu vou medir o polo positivo do LED, ou seja, estou lhe fazendo uma ligação em paralelo. Positivo com positivo do LED, negativo em negativo com LED. É assim que a gente mede a tensão. E aí vou iniciar a simulação e aí a queda de tensão do LED realmente é em torno de 2 volts, 2,06. Legal? Eu quero que vocês brinquem com esse aplicativo. Se eu quiser ligar dois LEDs, como que eu faço? Vou tirar aqui o nosso multímetro. Vou até copiar esse resistor. Vou colocar mais um resistor aqui. Vou copiar o LED. Vou colocar um LED verde. Vai dar uma diferença de corrente, porque o LED vermelho tem uma queda de tensão e o LED verde tem outra queda de tensão, tá? E aí eu vou fazer uma ligação em paralelo, como a gente já viu na última aula. Ligo o lado positivo com o positivo e o lado negativo. Não encaixou? Vou tirar esse LED só para eu fazer a ligação. E o lado negativo com o lado negativo. Pronto. E aí eles estão ligados em paralelo, portanto, os dois lados têm a mesma queda de tensão, que é a tensão da fonte de 12 volts. Ligo, e aí tem um LED vermelho
e um LED verde, tá? Uma ligação em paralelo. Eu falei para vocês que eu iria fazer deixá-los instigados a aprender algo novo. Então, eu vou mostrar para vocês outra forma mais divertida da gente ligar um LED. Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial. Aliás, eu vou criar um novo circuito. Vou pegar uma placa, que é um protoboard. E aí eu vou pegar também um microcontrolador Arduino. Microcontrolador é um pequeno robozinho que você pode programá-lo para que ele faça o que você quiser. Basta que você entenda um pouco de programação. Então, para quem quiser ali está meio entediado em casa, vocês podem aprender a mexer com programação. Então, eu vou pegar o meu resistor. O Arduino ele liga resistores com 5 volts. Ele liga um LEDs com 5 volts, tá? Então, vou colocar um resistor para que ele dimensionar um resistor para 5 volts. E aí vou colocar então, como eu já mexo com isso, eu já sei de cabeça que um valor bacana é de 220 ohms. Mas vocês podem fazer a conta. Vou colocar também um LED. Opa. Isso. Esse aqui é o positivo. Então, o positivo do LED. Aqui nessa placa ele já fornece o GND. Então o GND está aqui, nesse pino da placa. Vou ligar aqui e toda essa linha agora está com GND. Porém, o positivo ele vai sair de uma dessas saídas aqui. Eu posso escolher. Eu vou escolher, por exemplo, a saída 2. Então o lado positivo vem aqui da saída 2. Ok. Vou iniciar a simulação e não acendeu. Aliás, está faltando também eu ligar o negativo aqui. Então vamos rever. O positivo sai daqui, entra no resistor, do resistor entra no LED vai para o negativo e do negativo vem para o negativo da placa. Tudo certo. Liguei e não acendeu mesmo assim. Por quê? Porque eu não programei a placa para acender meu LED. E aí esse é o diferencial. Eu tenho que vir aqui no código. No código ele já dá uma forma bem simplificada de montar um código, mas eu gosto da tradicional, que é montando o texto. E aí, quem quiser pode estudar o Arduino, lembrando que vocês verão isso mais pra frente, mas é uma diversão ali durante a quarentena. E aí, primeiro, eu tenho duas partes. Eu tenho essa aqui, que eu vou configurar a placa, e aqui é a parte das instruções. Então, vou apagar, ele já dá aqui uma pré-configuração, vou apagar. Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui chama função. Essa função é para definir, dentre esses vários pinos aqui, qual que eu vou utilizar. Então essa função, eu sempre utilizo esse nome, pinMode. E aí qual pino que eu estou usando? Eu estou usando o pino 2. Então eu vou colocar aqui pinMode, pino 2.
E aí eu posso escolher entre input ou output. Input é quando eu vou enviar uma informação para a placa. E output é quando a corrente vai sair da placa e vai para o meu circuito. Então, eu quero uma função output, ou seja, o pino 2 vai fornecer a corrente para a placa. Está feita ali a configuração. Aí, agora, o que eu quero que ele faça? Que ele acenda esse pino. Então, eu vou colocar uma função chamada digital write, que é escrever de forma digital, ou seja, ele vai imprimir ali na placa o que ele quer executar. E qual pino que vai realizar essa função? É o pino 2 que eu configurei aqui. Eu só configurei o pino 2. Então, pino 2. O que ele vai fazer? Ele vai acender. Então, ele vai colocar nível lógico alto, high. Se for para apagar, é low. E aí eu coloco ponto e vírgula para dizer que terminou uma instrução. Ou seja, eu vou usar no setup, estou dizendo que eu vou usar o pino 2 e que durante a execução do programa, ele vai escrever no pino 2 o nível lógico alto, ou seja, ele vai colocar corrente no pino 2. Aí eu vou iniciar a simulação. Primeiro ele vai verificar se não existe erros aqui. Então vou iniciar a simulação, iniciou, está rodando e acendeu o LED. Tá? Tudo isso para acender um LED. Então vamos dar um pouco mais de utilidade para isso, né? Agora eu quero apagar o LED. Digital write é a função. Quem que vai apagar? O pino 2. O que ele vai fazer? Apagar, ou seja, vai colocar em nível lógico baixo. Ou seja, vai acabar com a corrente. Low é baixo. Ele vai acabar com a corrente no pino 2. E vocês vão ver que não vai funcionar direito. Ó, ele acendeu, mas não está apagando. Na verdade, ele está acendendo e apagando tão rápido que vocês não percebem. Porque ele executa essa função muito rápido, na ordem de microsegundos, e a gente não consegue perceber essa transição. Então, para que a gente perceba, eu vou colocar uma pausa, que é chamado de delay, entre o aceso e o apagado. Vou colocar de 1000 milissegundos, que é a mesma coisa que 1 segundo. Então ele vai acender, vai ficar 1 segundo aceso e vai apagar, e quero que ele fique 1 segundo apagado. Pronto. Aí ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Vamos supor que eu quero colocar agora, quero colocar outro LED. Então vou pegar aqui, pego outro resistor, pego outro LED. Só que agora eu vou usar, eles não são em paralelos, eles são independentes. Então vou pegar o pino 3 da porta. Peguei o pino 3, vou colocar até com a cor diferente. Verde em homenagem ao Palmeiras. E aqui eu vou ligar no negativo. O negativo é o mesmo para todos, ok? Vai funcionar? Claro que não, porque eu não falei para a minha placa que eu estou usando o pino 3. Então, vou indicar aqui no setup, que eu agora vou usar o pino 3, ele vai ser uma saída. Perfeito. Então eu estou improvisando agora, tá? Eu quero então, quando acender um lado, apague o outro. Eles fiquem intercalando. Vamos fazer então como se fosse uma sirene. Pera aí. Vai ficar interessante. Deixa eu ver quais as cores de LED que a gente tem aqui. Tem o azul. Azul e vermelho. Vai ser como se fosse uma sirene. Então, quando acende de um lado,
o outro fica apagado. Então, aqui, ó, no mesmo momento que ele vai acende o pino 2, logo em seguida ele apaga o pino 3. Então, apagar é a função low. Aí ele espera 1 segundo e depois ele vai apagar o pino 2 e vai acender o pino 3, que vai ser alto. Então ele está acendendo o pino 2, logo em seguida, numa fração muito rápida, ele apaga o pino 3. Espera 1 segundo e depois ele apaga o pino 2 e acende o pino 3, espera 1 segundo e volta. Isso aqui é um loop, tá? Então ele volta a realizar a tarefa de novo. Então ele acende um, apaga o outro e assim por diante. Vamos fazer um teste aqui, vamos compilar. Chama compilar para ver se não tem erro código e já simular se não tiver erro. Aí, ó, ficou uma sirene, tá? Então, isso aí é algo muito pequeno para o microcontrolador. Ele recebe informações, lê temperatura, liga uma sirene, a sirene no buzzer, ele pode ligar o motorzinho, então ele tem diversas funções. Por que eu estou mostrando isso? Vocês não precisam aprender isso, tá? Mas caso alguém esteja entediado de ficar sem fazer nada, seria interessante vocês irem aprendendo. E como que vocês farão para aprender mais? Tem um canal no YouTube, chama aqui, ó, Arduino Brincando com Ideias, que é esse cara aqui. Só que vocês vão colocar curso de Arduino, ver playlist completa. E aí ele começa desde o básico, ó, eu fiz isso aqui quando eu estava aprendendo Arduino, ele começa desde o básico e vai evoluindo, demonstrando várias funções. É super interessante, bem didático e em cada vídeo ele ensina algo diferente. Vocês verão isso em eletrônica. Mas acho que não custa vocês já irem aprendendo da mesma forma como eu vou retomar o conteúdo de circuitos, porque nem todos estão fazendo, ou nem todos têm acesso à internet, eu imagino. Mas para quem já está fazendo a lista, vai conseguir depois, quando todos os outros professores quiserem correr com a disciplina, porque ficou muito conteúdo atrasado, vocês terão mais momentos de folga. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar.